Então, olá, pessoal. Eu sou a Olivia, do grupo de pesquisas em entomologia aplicada da UTFPR de Santa Helena, e esse é o nosso primeiro podcast. No podcast de hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos entrevistar a doutora Graziele Furtado Moreira, que é proprietária e consultora técnica na FG Consultoria Agrícola, que trata-se de uma empresa que surgiu da necessidade de oferecer aos produtores um manejo eficiente no controle de pragas. Então, eu gostaria de agradecer, em nome de todo o nosso grupo, a doutora Graziele por ter aceito esse convite, de gentilmente nos proporcionar, né, essa entrevista e ser a nossa primeira mulher aqui no nosso podcast, em comemoração a esse mês, para inspirar, né, tantas outras mulheres do agro. Então, seja bem-vinda, Graziele, muito obrigada. Obrigada, Olivia, muito obrigada pelo convite, muito honrada, né, de ser a primeira a participar do primeiro podcast, né, agradecer a sua professora Dejane também, que me fez o convite, né, e vamos lá, bater um papo. Então, a gente vai batendo um papo aqui sobre esse e-mail, e, primeiramente, nós gostaríamos de saber que você contasse mais sobre o seu trabalho, o trabalho da sua empresa. Certo, eu fiz 4 anos de empresa, né, 4 anos como consultora, né, e o que a gente, né, o que eu vi da necessidade, né, vim de empresa privada, né, então trabalhando sempre com manejo de pragas, né, e a gente vê aquela necessidade, principalmente em controle biológico, né, aquela falha no momento certo de você fazer um manejo. Então, seja ele biológico ou químico, a gente via muito isso, né, então, assim, qual o momento correto de usar, se funciona ou não, né? Se aquele método é o adequado ou não. Então, quando a empresa surgiu, ela começou na linha de auxiliar no monitoramento de pragas, né? Então, a gente pensou, bom, quase ninguém monitora, né? Pelo menos não nas áreas que eu me dispus a trabalhar, né? Hoje trabalho muito com abacate e café, né? Café até que já estava bem fundamentado, mas pensando em frutíferos ainda, engatilhando para algumas culturas, né? Então, a gente falou assim, bom, precisamos oferecer esse serviço, né? Precisa oferecer esse serviço de monitoramento. E comecei assim, né? Confesso que no início, o primeiro nicho que apareceu foi o pessoal certificado, então é interessante mencionar que a gente tem certificações hoje, né? Principalmente para exportação de produto, muito também para alguns mercados internos também, tá? Mas as certificações, elas exigem que haja um monitoramento de pragas, né? E que seja feito o manejo integrado de pragas. Então, é uma exigência de certificação. Então, o meu primeiro, onde eu comecei mesmo, o primeiro pontapé, foi para atender demanda de certificação. Então, a fazenda precisava implantar um serviço de manejo integrado, que contemplava o monitoramento, e não sabia como fazer, né? Eu já vinha de uma experiência prévia, que a gente vai bater um papo depois sobre isso. E aí, a gente começou com isso de implantar monitoramentos. Aí, a partir daí, foi crescendo, né? Aparecendo novos contatos, mais por indicação mesmo, sempre pensando nessa questão de certificação. Hoje em dia, embora ainda seja procurado para certificação, né, o trabalho ele cresceu no sentido de reconhecimento, né, hoje o produtor me procura porque outro falou que com monitoramento a gente teve redução de custos e otimizamos os processos e entramos no momento certo, tivemos melhoria em qualidade, em redução de pragas, né? Então, acabou que a certificação hoje ela é o detalhe. O que a gente faz já é o suficiente para apresentar para a certificação e não é esse o objetivo. E sim fazer uma agricultura mais sustentável, mas ao mesmo tempo economicamente viável, né? Então, a gente tem que reduzir custos, né? Os custos aumentaram muito nos últimos anos e precisa também controlar as pragas. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Começando pensando em certificação e hoje ela é um detalhe do processo, tá? É um processo intenso, né? É. E qual foi a sua trajetória acadêmica que fez você chegar até essa tua empresa, né? A esse detalhe? E quando você percebeu sua paixão, o seu vínculo, né, com o manejo de insetos? Isso aí foi em caminhos, né? É interessante como que a gente chega, né? A relação com o inseto, ela já tem 18 anos, né? Já tem tempo. Eu comecei na graduação, eu sou bióloga, né? Então, Olha comecei que legal. na Universidade Federal de Lavras, né?
sou da turma da sua professora. Então, a gente começou em 2004 o curso de biologia, e no terceiro período da faculdade, em 2005, fui fazer disciplina de entomologia, na época era optativa, e gostei de inseto e descobri que tinha controle biológico. Falei, nossa, legal, dá para biólogo, né? A gente já pensa, um pensamento ainda sem ter ideia, né, do que era. Até mesmo que em 2005, controle biológico era muita teoria, a gente via muita coisa de fora, aqui no Brasil ainda alguns exemplos, né, em soja e tudo mais, mas era mais, assim, pouco falado, né? Então, comecei ali, mas como estagiária, e aí depois fiz meu mestrado na UFLA mesmo, em entomologia agrícola, né, com controle biológico de pragas. Aí, nesse meio tempo, sempre transitei entre docência e trabalho em empresa. Então, entre o mestrado e o doutorado, eu fui para a Bahia, fui professora substituta no Instituto Federal, mas aí dava aula para ensino médio de biologia, não tinha nada a ver com inseto. Terminando lá, eu fui fazer meu doutorado em entomologia agrícola na Unesp de Jaboticabal. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com ácaro, com acarologia, mas aí com controle biológico de pragas, usando ácaros. E ali também me abriu muitas portas, né? Porque o uso de ácaro predador, ele já é há muitos anos na Europa, né? Desde que iniciou o uso em estufas, né? Para cultivo protegido e tudo mais, já vinha sendo esse uso há muitos anos, né? E aí para o Brasil era alguma coisa recente, então trabalhando com ácaro, ele acabou me abrindo portas, né? Para trabalhos depois do doutorado. Então eu saí do doutorado e fui trabalhar numa fazenda de rosas, né, no sul de Minas, era uma fazenda bem grande, né, 24 hectares de cultivo protegido de rosa, bem desafiador, e foi meu grande susto porque a teoria do MIP, ela é muito interessante, né, você estuda ali, então você vê, você monitora, aí define nível de controle, aí define o método de controle, pronto. Mas na realidade do campo, você não tem só uma praga, você tem mais de uma praga, você tem uma doença, você tem que. Não é todo produto que você pode usar, não é toda tecnologia que você tem disponível, você tem a questão de custo. Então, o MIP que eu estudei durante anos na graduação, mestrado, doutorado, na prática, me foi um choque. Né? Era bem diferente colocar tudo aquilo na prática, né? Ver aquele tanto de praga, aquele tanto de gente, aplicação, aquela coisa toda. Então, assustei, mas foi o começo, né, do caminho, assim. Depois disso, eu trabalhei numa empresa de controle biológico, aí como coordenadora de produção. Então, trabalhava com produção de ácaros predadores. Aí foi outra visão, enxergar como produzir em larga escala, inimigo natural, e comercializar. Daí foi outro desafio, porque daí você tem logística de vender um organismo vivo, né? Então, você tem toda a questão de tem que chegar no produtor, convencer ele a usar um bichinho, soltar ali, verificar e tudo mais. Então, aquilo foi outro desafio. Na mesma empresa, depois eu fui coordenadora de desenvolvimento, então comecei a rodar campo, foi aí que começou meus contatos mais com produtores diversos, porque daí eu ia avaliar a eficácia desses organismos que a gente produzia no campo, aí já não era só ácaro, era tricograma, era óreos, eram outros predadores, né? E aí fui indo e fui me desenvolvendo nessa parte mais técnica do controle biológico, né? Avaliar ensaios de campo, avaliar eficiência e tudo mais. Larguei de novo para ir para a de docência novamente, então fui professora substituta no Instituto Federal do Espírito Santo por 2 anos, então me desliguei um pouco dessa parte de empresa, e acabando o contrato, voltei para a mesma empresa em São Paulo, de novo como produção, fiquei mais um tempo ali dando aula no outro colégio de agronomia, né, nesse último instituto no Espírito Santo já foi para agronomia, então dando muita aula de entomologia, depois fui dar aula no particular de entomologia, até que depois de mais quase 2 anos, decidi andar com as minhas próprias pernas, no sentido de, não era nem a intenção abrir uma empresa de consultoria e tudo mais, precisava definir o que fazer, e aí foram surgindo as conversas, fui vendo as demandas, e quando fui ver já estava ano de pandemia, por sinal, primeiro ano da pandemia, fiquei com muito medo, decidi em janeiro, parou tudo em março, então talvez se eu tivesse decidido parar em março eu tinha desistido, porque seria muita audácia sair do meu emprego e começar uma carreira solo, né? Então foi 2 meses antes e foi dando certo. Então tinha alguns contatos de produtores e eles foram comentando, foi aos poucos, sem atropelar, né? E aí completei em janeiro 4 anos atendendo, né?
nessa linha de monitoramento. Então, foi uma trajetória desde 2005, né? Ano que vem são 20 anos. Então, assim, às vezes, quando eu dava aula, os alunos me perguntavam muito disso. Ah, legal, né? Nossa, é legal ser consultor, né? Viajar muito, mas não, realmente, assim, é uma área muito boa. Mas a gente tem toda uma bagagem, né? Então, assim, ninguém vira consultor de um dia para o outro, né? A gente tem que entender bem e saber entregar um trabalho, né? O que você vai entregar, né? Então, foi mais ou menos, resumidamente, a trajetória acadêmica até hoje, né, com a empresa de consultoria. Sim, muito legal você falar que você é bióloga, né? Nesse ramo aí a gente vê tanto agrônomo e no nosso laboratório, né, a maioria é agrônomo, a gente está em minoria de biólogos ali, mas é legal ver mais uma vertente, né, da biologia, não só a licenciatura ou alguns ramos que são mais falados, né, durante a graduação, mas ver esse que é um pouquinho fora, mas que tem tudo a ver também, né? Muito legal. Isso aí também, como a gente estudou, formou na UFLA, na época, a gente foi da terceira turma de biologia. Uhum. Então, a universidade até então ela era muito agrária. Hoje já é outra situação, né? Não sei. Mas então acabou que assim, tinha muita influência. É lógico, é um meio que eu gosto, mas também tinha essa influência da universidade, né? Por ser tradicionalmente agrária, ser um curso novo, né? Então a gente tinha essa proximidade com o pessoal da agronomia, né? E é interessante que hoje a gente vê assim, muito biólogo, né? Então eu sentia que no começo, acho que é interessante mencionar isso, às vezes tem um certo preconceito, né? Ou então, às vezes, as pessoas costumam olhar e, no primeiro momento, fala assim, não, ela é bióloga, ela só trabalha com controle biológico, ela... Então, essas pessoas têm outra visão de biólogo, assim, no meio agrícola, né? Eles acham que a gente vai parar tudo e falar, não pode fazer nada, vai... Então, assim, isso foi até um desafio no início, né? Mas depois, hoje eu já vejo até outras falas, né? Eu brinco, tem fazenda que eu chego e falo, essa aqui é a nossa bióloga, essa aqui é a nossa bióloga, né? Até enfatizando que existe uma bióloga, né? Eu vejo isso, assim, acho bem interessante. Então, as próprias fazendas falam, não, nós temos uma bióloga que nos ajuda a acompanhar o manejo junto com agrônomos, mas é lógico, eu trabalho em todas as fazendas em parceria com engenheiros agrônomos. Então, são eles que fazem os receituários, né? Mas a gente discute, a gente senta e conversa quais são as melhores metodologias. Então, essa foi uma abertura que a gente tem que conquistar, né? Não é de uma hora para outra, mas hoje eu sinto uma total abertura por parte dos agrônomos que eu trabalho, porque eles viram, eles até comentam sobre isso, a visão do biólogo um pouco mais ampla ali de um cenário, de um agroecossistema. Então, a gente não está ali olhando aquela praga em si, né? Eu estou olhando aquela praga, mas estou vendo ali quem pode estar interagindo com ela, considerando muito o clima, outras plantas que estão ali junto, o que pode estar interferindo. Então, uma visão um pouco mais completa do processo. Então, na verdade, não é que é melhor, muito pelo contrário, eu acho que ela soma. Então, quem enxerga isso, a gente consegue fazer um trabalho legal junto, né? A gente vê como a gente pode juntar conhecimentos, né? Então, é só uma visão, um olhar um pouco diferente sobre o agroecossistema, vamos dizer assim. Um completa o outro, né? Um ajuda. Exatamente. Um completa o outro. E você já mencionou uma dificuldade, né, que você teve aí, e teve mais alguma dificuldade que você encontrou até chegar aqui onde você está hoje com a sua empresa? Até vou aproveitar, não quero nem focar nisso, porque eu acho que a gente tem que exaltar o trabalho das mulheres, que hoje no agro é extremamente importante, mas eu acho que vale mencionar que, principalmente no começo, talvez quando era mais jovem iniciando no mercado, a gente ainda tinha um preconceito em relação a ser mulher no meio agro. Hoje eu acho que até se fala muito mulheres no agro, a gente vê isso, esse movimento, né? Muitas mulheres à frente de vários setores, né? Predominantemente masculinos no agro, né? Então, no começo, sim, sabe? Eu tinha essa dificuldade em empresa privada, então, às vezes, você chegar para falar de um produto, parece que estava todo mundo esperando algum homem chegar lá para apresentar. Você ia dar uma palestra, parece que estavam sempre esperando ali. Até mesmo em sala de aula, dependendo do que a gente fosse falar, por exemplo, ia falar de uma pulverização de um trator, parece que a gente não tem capacidade de entender sobre o funcionamento de um trator. Vocês devem saber disso, a gente passa por isso. Parece que um trator é algo que uma mulher não consegue entender, é mais ou menos isso.
vou falar de tanque de pulverização, vou falar de ponto de pulverização, e qual que é o problema disso, né? Então, eu senti isso. Hoje em dia, eu posso dizer, assim, que existe ainda, tá? Mas quem faz isso, quem encara isso, são realmente, assim, pessoa que até está por fora do meio, como as coisas mudaram. Então, eu nem levo em consideração. Existe, mas eu falo assim, não sei se é sorte, mas eu acho que é porque está mudando mesmo, né? Então, hoje eu não sinto, pelo menos não nada tão nítido assim, de falar, tem esse preconceito, né? Então, sou bem recebida, sou convidada para eventos, embora às vezes eu sinto, como bióloga e como mulher, que eu preciso, às vezes, convencer mais, gasto mais tempo convencendo uma pessoa sobre algo do que, de repente, tivesse chegado um consultor homem e falado assim, ó, isso aqui é isso. E, às vezes, eu falo e pergunto assim, mas como é que você sabe? E, às vezes, escuto isso de outras mulheres. Como é que você sabe isso? Falar, bom, eu sei porque são tantos anos de entomologia, estudei, vi isso, trabalhei. Então, eu tenho que contar toda uma história para explicar por que que eu estou dizendo aquilo. E aí eu penso que se fosse, de repente, um outro consultorão falando aquilo, é meio regra. Não, ele falou, tá falado, e é isso mesmo. Ninguém discute daí, né? Exatamente, ninguém discute. Isso eu sinto ainda um pouquinho. Em questão de abertura, não. Mas em questão de dúvidas, né, da gente ter que... Então, parece que a gente tem que provar, né? Então, assim, é mais difícil convencer. Mas a gente consegue, né? Tem muitos argumentos. Mas, fora isso, a gente trabalha muito bem. Ah, que bom que tem melhorado, né? Muito. Espero que cada dia fique melhor para as mulheres, né? Para os biólogos também, nesse meio. E, Graziele, indo para o final do nosso podcast, eu queria perguntar para você qual o recado que você deixa para as mulheres que, como você, desejam se tornar referência no agro, referência nesta área. Na verdade, eu acho que a gente tem que trilhar um caminho, assim, que às vezes a gente pensa numa trajetória na academia, vocês entram muito jovem, né? Então a gente entra na graduação imaginando um cenário e a gente não pode se apegar àquilo e fechar o olho para o que está acontecendo. Porque hoje a gente está num ramo e a gente tem que entender o que está pedindo, porque afinal de contas a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, né? E precisamos ser bem-sucedidos no ramo que a gente escolheu. Então, assim, o que eu deixo de recado? A gente precisa, lógico, também não sair, como eu digo, atirando para todos os lados, então é interessante achar uma área de afinidade, né? E ver as possibilidades dentro daquela área, né? Então, pensando em entomologia, vejo muitas possibilidades, né? Até mesmo falando dessa área que eu estou trabalhando hoje, de consultoria, né? A gente tem aqueles consultores que são consultores, por exemplo, da cultura e entendem tudo, e vão ali falar de adubação, vão falar de poda, vão falar de plantio, vão falar de manejo de pragas. Mas eu estou vendo uma tendência do agro de querer profissional, além de ter esse coringa, claro, de querer profissionais especializados. Então, se eu vou implantar uma irrigação, eu tenho o meu consultor, mas eu vou chamar uma pessoa de irrigação. Eu vou fazer uma poda, eu tenho o meu consultor ali, mas eu vou chamar alguém que entenda de poda. Então, eu vejo nessa área de entomologia, eu sinto isso também, que existe essa necessidade de ter profissionais mais especializados. Então, o recado que eu deixo, escolha a sua área, né, veja o que é de interesse e acompanhe o mercado, quais são as tendências, né, como eu disse, eu fui na área de certificação e achei um ótimo nicho de trabalho, né, onde as certificadoras exigem que seja feito monitoramento de pragas e que se use controle biológico, que se faça o manejo entregado de pragas. Então, foi onde eu me encontrei. Mas essa tendência pode mudar. Daqui a pouco eu tenho que ir para outro nicho que tem essa demanda, embora não dentro dessa grande área de manejo, mas sim detectando esses nichos, né? Esses pequenos nichos que vão aparecendo. Então, acho que tem mercado para todo mundo. Hoje não é difícil você ser um bom profissional, porque se você tiver disciplina, muita disciplina no que você faz, né? Estar atualizado, ter foco naquilo ali, né? Entregar o resultado, né? E esse meio agrícola, ele precisa de resultado, né? Então, às vezes a gente está na academia, a gente estuda, mas às vezes falta aquele resultado prático para o produtor, né? Que é onde vem a extensão. Então, entregar resultado hoje é essencial, né? O produtor precisa ver, principalmente em relação à parte econômica, não tem jeito. Que seja um manejo mais caro, mas funcionou, ok, então depois eu vou, aquilo ali vai ser benéfico lá na frente. Então, a gente precisa fazer isso. Então, hoje não é difícil nesse sentido. Se você for bom, for focado, né,
e conseguir entregar resultado, eu acho que tem tudo para dar certo, sabe? O meio carece de profissionais que estejam engajados naquilo, que busquem fazer melhorias, né, naquilo que ele se propõe, né? Então, acho que não é tão difícil, mas também é uma trajetória que não é tão rápida. Então, para quem está terminando uma faculdade de agronomia, de biologia, o que seja, né, precisa um pouco de paciência, né? Preciso de a gente passar por bases, né? Então, você precisa sentir, trabalhar, ir para campo, né? Para ter experiência, porque se você quer implantar uma metodologia ou fazer algo, você tem que ter uma experiência prévia, ninguém consegue do nada, né? Então, é um pouco de paciência no caminho, né? São vários anos até a gente chegar onde estamos, né? Mas é um caminho bom e gratificante, né? Não tenho nada a reclamar desses anos todos, só das muitas mudanças de cidade que eu fiz, mas foi ótimo também, do outro lado. Conheceu muitos lugares, pelo menos. Muitos lugares, acho que só de mudanças foram nove cidades de residência. Então, muito obrigado, Graziele, agradeço em nome de todo o nosso grupo do GPEA pela sua disponibilidade de participar aqui do nosso primeiro podcast, compartilhar, né, sua experiência, sua trajetória até aqui. Desejo muito sucesso, né, que a vida aí continue, a sua empresa, muitos e muitos anos. E é isso, pessoal, muito obrigado por acompanhar o nosso primeiro podcast e fiquem no aguardo de um próximo. Obrigada, Olivia, agradeço demais. E aí, pessoal? Bom, nosso primeiro Nossa, podcast. Eu ia falar muito mais.